Estamos retornando ao segundo bloco do nosso programa Ideias em Debate, e onde nós estamos discutindo as micro e pequenas empresas no Piauí e a atuação do SEBRAE. Então, estamos retornando e eu gostaria de iniciar com o Carlos Jorge, perguntando assim, Carlos, nós temos uma visão de que é um pouco contrária a algum discurso, assim, não diria nem público, mas de muitas pessoas. Porque o Piauí é uma terra muito fértil, o Piauí é muito bacana, isso só precisa de gestão para ser desenvolvido, e eu penso um pouco diferente, eu pessoalmente. Eu acho que nós temos carências graves, nós temos um regime de chuva complicado, nós temos um clima muito difícil, o nosso solo não é dos melhores e tal. Mas nós temos exemplos muito positivos de superar isso. É o próprio caso dos Cerrados piauienses, como também é o caso da Convap aqui no norte, alguns setores, a nossa indústria de cerâmica, e muitos exemplos que são muito bacanas. Assim, mas o ponto que a gente sempre discute é assim, que nós, se você tem uma pessoa, por exemplo, muito fraca, essa pessoa tem que ter consciência de que ele é fraco para ele ir para uma academia e ele melhorar. Se ele pretender ser um lutador de MMA, ou pretender ser um atleta, ele vai ter que superar aquela sua deficiência. Então, da mesma forma, eu coloco essa questão de que nós, no Piauí, temos que encarar de uma forma clara, como é feito no Ceará, que nós temos deficiências e precisamos superar essas deficiências. É assim que a gente faz. E nós temos essa capacidade. Temos o caso dos colégios particulares do segundo grau no Piauí, que dão show, são feitos com pessoas do Piauí. Então, nós temos essa capacidade. Mas era preciso que esse colégio entendesse que nós tínhamos professores com formação deficiente, que tinham que superar isso, para que eles chegassem onde chegaram, né? Então, assim, você nota essa percepção no mundo com que você vive, de que nós precisamos ter essa consciência das nossas fraquezas para que nós possamos enfrentar as oportunidades que nos aparecem? Usando a tua linguagem aí de planejamento estratégico? Com certeza, né, Ezequias? E basta a gente fazer uma análise comparativa desse momento que a gente vivenciou aí de 2019 para cá, né, com a pandemia, né, onde a gente pôde constatar, né, do dia a dia dos pequenos negócios, as limitações de uma forma bem clara, né, que a grande maioria tem, né, que ainda tem, né, e que tinham de uma forma bem acentuada. Quer dizer, apesar do SEBRAE ter sempre se preocupado com isso, né, o próprio foco das suas ações sempre foi no sentido de dar um suporte, no sentido de melhorar a gestão, de melhorar o nível de conhecimento dos empreendedores, de prepará-los desde o início, né, porque infelizmente o pequeno negócio ele tem aquela cultura de que deve se aprender apenas no dia a dia, né? Às vezes se começa um negócio sem nenhuma estrutura, sem nenhum conhecimento, sem nenhum planejamento, né? Cheio de restrições, não se procura olhar o entorno, né? Concorrência, as limitações do próprio negócio, o produto, se está adequado ou não para aquele momento. Então, assim, na pandemia a gente enxergou isso de uma forma bem clara, né? A prova disso foi que muitos negócios, por falta de um preparo, de uma visão mais de longo prazo, de uma visão mais interna da organização do seu negócio, terminou tendo como consequência o fechamento de muitas empresas, a paralisação de atividades. Alguns vamos dizer assim, tentaram se reinventar, estão se reinventando, porque esse é um processo de aprendizagem contínuo, né? A gente, de repente, viu-se num mundo em que a tecnologia passou a ser algo essencial, e eu digo a tecnologia não é num sentido de algo muito esmerado, mas coisas básicas, às vezes, que o pequeno negócio não tinha, né? E o SEBRAE, como uma empresa de conhecimento, assim, tem buscado, e cada vez mais, de procurar a forma adequada de levar esses conhecimentos de uma forma mais facilitada, né, que seja apropriada no dia a dia, né, e permita com que os negócios tenham um processo de evolução mais sustentável no mercado, nesse mundo competitivo que a gente vive hoje, né?
E às vezes com coisas simples, né? A gente viu aí nesse processo de transformação digital que muita gente, com uma simples ação de delivery, conseguiu sobreviver ainda desse mercado, né? Assimilando coisas, informações básicas que até então ele não dava muito valor. E essa é uma outra característica, às vezes, né? De não pensar nisso, né? Achar, às vezes, que a sua verdade é a verdade do mercado e não é, né? O perfil do consumidor está mudando, né? O perfil, as necessidades são outras, né? Assim, exigindo um aprendizado diário, uma transformação diária, às vezes, de coisas simples, né? Porque inovar é fazer o simples de uma forma mais simples ainda, né? De forma que... Interessante que você está colocando, porque assim, há alguns anos eu assisti uma palestra em Belo Horizonte, em que o palestrante falou só tinha um empresário da área de indústria, e a pessoa falou, olha, vocês têm que entender que todo dia é dia de inauguração. E eu fiz uma pergunta, e eu fui um pouco sarcástico, eu perguntei se ela tinha uma empresa, se ela já tinha administrado. Ela perguntou, por que a sua pergunta? Eu digo porque depois você me responder se você tem ou não. Eu disse, não, eu tenho uma empresa de consultoria. Eu digo, pois ó, se você tivesse uma empresa, se você fizesse uma inauguração, você ia saber o tanto que dá de desgaste, e você jamais iria dizer que todo dia é dia de inauguração. Teve uma concordância geral comigo, a própria pessoa se retratou, mas hoje eu ia concordar com ela, porque essa Covid, ela trouxe uma crise, uma onda tão grande que não se esperava, né? Ninguém esperava. A primeira vez que eu vi o nome pandemia foi num congresso internacional que o meu irmão Carlos promoveu aqui de medicina tropical, uns 20 anos atrás, que se falava de pandemia. Eu achava que estavam falando de futurologia, de ficção científica, e estamos aí, né? Então, você acha que essas mudanças, que são extraordinárias, você vê empresas do Disseu hoje com o WhatsApp fazendo um delivery incrível, né? se reciclaram, aprenderam, né? Você acha que vai voltar tudo ao que era antes, Mário, ou essas mudanças vieram para ficar e para sempre, e mostra que as empresas vão ter que estar sempre inovando e preparadas para o inesperado? Esse é um tema importante, muito oportuno, isso que você colocou. A pandemia foi uma oportunidade, tirando a parte trágica, as perdas que o mundo todo está tendo em vidas, e em negócios, mas é também uma oportunidade. Nós estamos vivendo há 30 anos... Desculpe, vou acrescentar, senão vamos omitir uma coisa. Em vidas, em negócios e em empregos, né? Sim, exatamente. Nós estamos vivendo há 30 anos, de forma mais efetiva, um processo de transformação digital. O mundo vem se transformando digitalmente, a partir, de forma muito efetiva, da rede de computadores, da rede mundial de computadores. Mas a pandemia permitiu um crescimento exponencial dessa transformação digital. Nós passamos a viver a transformação digital na velocidade da crise, na velocidade da pandemia. Ou seja, quem falava ao longe de transformação digital, quem falava ao longe de vender seus produtos digitalmente, quem falava de delivery como algo que um dia iria fazer, de repente se viu... Como dizia, isso é coisa para os meus netos? Exatamente. De repente se viu obrigado a se inserir nessa nova realidade. Então, assim, isso efetivamente foi e é um ganho. Nós conseguimos, em poucos anos, evoluir o que não se conseguiu em 30 anos. Então, sobre esse aspecto, é muito importante. E aí eu remeto ao Sebrae. A partir de março de 2020, nós olhamos para os 4 cantos e dissemos, nós precisamos rapidamente fazer tudo aquilo. Nós estávamos há 2 anos discutindo transformação digital e se preparando, né, Carlos Jorge, para a transformação digital, mas trabalhando na velocidade anterior. E quando deu março, nós dissemos, não, agora a gente vai ter que efetivar tudo. E quando terminamos o mês de abril, nós quebramos um paradigma, um modelo de trabalho que até então nós não conseguimos fazer durante 24 meses, que é ter todos
os canais de atendimento digital funcionando no Sebrae. Então, a partir de abril, a gente conseguiu fazer consultoria online, funcionando o 0800, funcionando o WhatsApp, funcionando o nosso site, enfim, todas as formas digitais de atendimento nós efetivamos. E durante esse período até agora foi só evolução, transformando a nossa matriz educacional. Então eu remeto para a realidade do Sebrae aquilo que deve ser a realidade de todo empreendedor, né? Estar conectado com um olhar 360 graus e se valer de informação. E aí se valer de informação é se valer do Sebrae. É exigir do Sebrae aquilo que é a razão de existir da instituição, que é entregar conhecimento, que é apoiar esses pequenos. Também nesse mesmo momento nós levamos ao nosso conselho uma proposta de gratuidade de quase toda a nossa matriz educacional até certo limite. O máximo que se cobrou foi 30% do que era o custo de uma atuação nossa, de uma consultoria, de uma palestra, de uma oficina, e de modo uníssono nós tivemos aí o foco nos problemas dos pequenos negócios. E trabalhamos e enfrentamos e é nesse sentido aí que eu acho que todo empreendedor deve fazer. Com certeza vocês vão ter um grande retorno por esse esforço que vocês fizeram. Eu tenho ouvido muitas referências positivas ao trabalho de vocês. Agora, eu diria até assim, complementando isso, Zequias, assim, que demonstra justamente essa transformação, por exemplo, até 2019, isso é um dado que ele demonstra tanto a transformação no Sebrae como a transformação dessa própria cultura dos pequenos negócios. Quer dizer, até 2019 a gente tinha um quê? Os atendimentos e os acessos às demandas dos empreendedores através de canais remotos, elas representavam nada mais além do que 6, 7%. Hoje, 2020 passou de 40% e 2021, como nós já tínhamos essa volta do presencial, nós temos hoje aí um número de quase 37% de empreendedores hoje demandando serviço, acessando informação através de canais remotos. Isso é uma demonstração clara de uma mudança de cultura do pequeno empreendedor. Carlos, eu tive a oportunidade, como engenheiro, de fazer estágios em empresas em outros países, principalmente nos Estados Unidos. E o que a gente percebe de uma diferença, vamos dizer, de cultura, não estou me referindo só ao Piauí, ao Brasil, aos países latinos, é que os países mais objetivos, vamos dizer, de uma cultura mais saxã, mais nórdica e tal, eles são muito objetivos com relação a buscar o conhecimento. O cara diz assim, eu só consigo andar a cavalo se alguém me ensinar a cavalo, senão eu vou cair e quebrar um braço antes de aprender. Então, tudo isso, você vai botar um negócio, você contrata um consultor. Aqui não, a gente quer fazer um projeto e chama um engenheiro para fazer o projeto arquitetônico que a gente economizar. Aí você economiza 5% e gasta o dobro nos 95%, que é o que você vai gastar com a obra. Isso é uma coisa da nossa cultura. Então, eu me recordo, vocês, no começo, no Sebrae, quando eu comecei como conselheiro lá, eu vou dizer, vocês quase mendigavam para dar consultoria. Eu sei que vocês não podem usar essa expressão, mas eu posso. Tá? Vocês pediam à empresa, deixa eu te ajudar. E agora, essa pandemia e toda essa realidade está mostrando que as empresas precisam de conhecimento, né? Precisam de apoio e não só conhecimento técnico, mas também até conhecimento empresarial, de marketing, etc. E é onde justifica. Agora, assim, dentro desse contexto, nós sabemos que as pequenas empresas, micro e pequenas empresas, elas têm carências de capital, têm carências de crédito, têm carências de mão de obra qualificada, têm carências de conhecimento tecnológico e muitas outras que não está me ocorrendo agora. Mas só como você, que é o cara da linha de frente, que está no dia a dia, na luta, em contato com esse pessoal, quais são, na sua opinião, as principais carências das micro e pequenas empresas no Piauí? Como você sintetiza isso? Eu penso o seguinte, Ezequias, pelo nosso dia a dia, né, pelas demandas que a gente recebe, as carências que a gente percebe com mais intensidade, elas estão quase todas. Assim, inovar hoje é um jargão que está na boca de todo mandatório. mundo. Mas assim,
existe ainda uma carência muito básica que é a gestão mesmo, a organização do negócio, uma visão mais clara dele, do cidadão, do empreendedor como empresário, do produto dele, do mercado, quer dizer... Separar o caixa da empresa do bolso do empresário. Exatamente, aquela velha história que a gente falava antigamente da pessoa física e a pessoa jurídica, né? Quer dizer, essa é uma cultura que, no pequeno, ela existe ainda com muita intensidade. Se a gente for para a questão do perfil do empreendedor classificado como MEI, a gente vai enxergar isso com uma intensidade bem maior ainda. E essa é uma coisa que a gente tem procurado trabalhar com muita intensidade, né? Essa mudança de perfil a começar por aí. Não esquecendo, logicamente, a questão hoje de que a gente precisa trazer para o mercado coisas novas, né? E para isso o Sebrae tem buscado o quê? Soluções e produtos adequados à realidade de cada perfil empresarial. Nesse momento mesmo, a pandemia nos proporcionou tudo isso, assim, a gente ter um aprendizado constante, como eu disse, para que a gente possa atender essas necessidades. A gente agora está num processo aí de construir jornadas, justamente para entender essas necessidades, vendo desde o momento em que o cliente chega no Sebrae, o que é que ele busca, se ele encontrou, se ele não encontrou, se atendeu às expectativas, se não atendeu, se ele voltou, se ele não voltou, o que ele procurou, o que ele consumiu, para a partir daí a gente poder agir no momento seguinte, né? E isso é uma coisa, assim, que é extraordinária, conforme você destacou aí no final do nosso último bloco, né? Assim, esse ano, e até ratificando um número que foi colocado aí, esse ano, de janeiro até novembro, nós já executamos mais de 140 mil atendimentos, certo? Nos canais digitais foram mais de 35 mil, certo? Clientes que buscaram o Sebrae através dos canais digitais, nas mais diversas plataformas, né? WhatsApp, fale com especialista. E hoje, uma coisa que o Mário também disse desse crescimento exponencial, quer dizer assim, o Sebrae hoje, a gente pode dizer hoje que através de alguns canais online, como o WhatsApp, fale com especialista, e a nossa central 0800, a gente está disponível 24 horas por dia. E essa é uma coisa que o pequeno empreendedor, que o empreendedor iniciante precisa saber para que ele busque. Quer dizer assim, não tem hora, não tem tempo para isso, né? Assim, o conhecimento é uma coisa imprescindível e a gente não pode parar. Tá certo. Então, o Sebrae procura estar se preparando cada vez mais nesse sentido. Você falou que foram quase 135 mil atendimentos, né? Mais de 35 mil atendimentos através de canais digitais. Atendimentos, de um modo geral, incorporando o presencial e digital, são mais de 140 mil. Então, mais de 140 mil. Veja bem, na nossa estatística aqui mostra que o Piauí tem na faixa de 170 mil empresas. Então, evidentemente que isso aí tem dupla contagem, né? Uma empresa que fez várias consultas. Mas, certeza, de qualquer maneira, é um número expressivo. Mas isso é importante, porque isso traduz justamente, vamos dizer assim, a satisfação do cliente. Quer dizer, se ele voltou para uma jornada seguinte, é porque o que ele veio atrás deu resultado, né? Então, a gente anda nessa linha também. Deixa eu só complementar esse ponto. Eu queria voltar para esse assunto do próximo bloco, já estamos sinalizando que nós estamos chegando no fim, então espero que vocês retornem, que nós vamos dar um pequeno break e retornamos em seguida com esse tema tão interessante, que é a realidade da maioria dos piauienses, das nossas empresas.